Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar aqui um problemazinho que eu estava estudando de cálculo numérico envolvendo linguagem C, que é o seguinte, vocês estão vendo aí na minha tela, né? Ache o único polinômio de grau 3 passando pelos pontos -1 e 0, 0 e 1, 3 e -1 e 4 e 0, tá? Então o que é que nós vamos fazer nesse vídeo? Nós vamos modelar aqui esse problema, fazendo alguns cálculozinhos aí. Depois vamos chegar a um sistema de equações do tipo 4x4, né? 4 equações e 4 incógnitas. E aí nós vamos usar a linguagem C para resolver o nosso sistema e montar as nossas equações, tá bom? Então vamos lá. Então eu quero só mostrar para vocês o seguinte. O polinômio de grau 3, ele é da seguinte forma. Nós vamos chamar esse polinômio aí de y. E aí, como ele é de grau 3, nós vamos ter um ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, tá certo? Nosso objetivo, nosso problema basicamente vai ser encontrar esses quatro coeficientes aqui, ó, a, b, c e d, certo? Se nós substituirmos aí os valores de x, que são -1, 0, 3 e 4, nós vamos obter esses quatro valores aqui de y, tá? Veja só, aqui é x, aqui é x, aqui é x e aqui é x. Se nós substituirmos, nós vamos encontrar esse y aqui para x igual a -1, esse y aqui para x igual a 0, esse y aqui para x igual a 3 e esse y aqui para x igual a 0, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer as substituições aqui para a gente montar o nosso sistema, tá? Seguinte, se x for igual a -1, nós vamos ficar com a vezes -1 ao cubo, mais b vezes -1 ao quadrado, mais c vezes -1, mais d. Isso aqui vai ser igual a 0. Na segunda, nós vamos ter a vezes 0 ao cubo, mais b vezes 0 ao quadrado, mais c vezes 0, mais d. Isso aqui vai ser igual a 1. Na próxima, nós vamos ter a vezes 3 ao cubo, mais b vezes 3 ao quadrado, mais c vezes 3, mais d, igual a -1. E na última aqui, nós vamos ter 4 e 0. Então, vai ficar a vezes 4 ao cubo, mais b vezes 4 ao quadrado, mais c vezes 4, mais d. Isso aqui vai ser igual a 0, certo, pessoal? Então, perceba que isso aqui é um sistema de quatro equações com as nossas quatro incógnitas aqui, ó. A, B, C e D, certo? Vale ressaltar o seguinte, gente, que os coeficientes desse D aqui vão ser 1. Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Dessa forma, nós podemos montar esse mesmo sistema aí usando matrizes, tá? Eu quero mostrar para vocês. Então, vamos ter o seguinte. Para lá. Vamos colocar mais uma página aqui. Não, nem precisava. Enfim. Nós vamos ficar com a matriz quadrada 4x4. Que vai ter como coeficientes os seguintes, ó. -1, aqui é 0, 27 e 64. -1, 0, 27 e 4 ao cubo, que é 64. Perceba, pessoal, que as potências de cada número, de cada valor de x vão decrescendo, né? Elevado a 3, né, ao cubo, ao quadrado, elevado a 1 e elevado a 0. Então, vamos lá. Na primeira linha, o valor de x é -1. Então, vai ficar -1 ao cubo é -1, -1 ao quadrado é 1, -1 elevado a 1 é -1, e aqui 1. Aqui vai ser tudo 0, né? Com exceção da última, que é 1. Na próxima, o x é igual a 3, então vai ficar 27, 9, 3 e 1. E na última, aqui, você vai ter 64, 4 quadrado 16, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 1,
certo? Então, isso aqui vai ser sua matriz dos coeficientes, que é uma matriz quadrada 4 por 4. Você vai ter ainda as suas incógnitas do seu sistema, que você pode chamar isso aí de A, B, C e D, tá bom? E aqui você vai ter uma outra matriz que é da solução aqui, da resposta, ou seja, dos valores aí que não dependem de x, que são os valores de y, né? 0, menos 1, 0, 1, menos 1 e 0. Vou colocar aqui também, tá? 0, 1, menos 1 e 0. Então é o seguinte, tem um algoritmo que usa o escalonamento de Gauss para escalonar essa matriz, tá certo? Essa matriz quadrada, e depois resolver esse sistema achando A, B, C e D. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: antes de nós escalonarmos, eu criei aí um programazinho em linguagem C, que eu dei o nome de Interpolation. O que é que ele faz? Ele monta o sistema na forma matricial. Ou seja, ele coloca 4 pontos aí. Você pode usar mais pontos, você pode fazer as adaptações aí. Na entrada você tem os 4 pontos, 4 pares ordenados, né? E na saída você vai ter o seguinte: você vai ter a matriz A, que é uma matriz do tipo 4 por 4. Você vai ter a matriz que eu chamei de X. Quem é X? São as nossas incógnitas, tá? Que é um vetor de 4 entradas. E o Y, ou B, tanto faz, né? Não lembro agora se eu chamei de B ou se eu chamei de Y, a gente vai dar uma olhada. Que também é um vetor de 4 elementos, tá bom? Depois disso, nós podemos usar aí o processo de escalonamento de Gauss, um programazinho chamado Gauss Solver, que não fui eu que desenvolvi, eu vou dar os créditos aqui ao criador do programa, que no caso, pessoal, foi o Henrique, certo? Vou colocar aqui o GitHub dele. Ele tem um blog chamado blogcyberine.com, tá aqui também. E esse aqui é o Gauss Solver em C, que faz a eliminação de Gauss, certo? Ele escalona e gera a solução do sistema. Vale muito a pena dar uma olhada detalhadamente aqui no código dele, que está muito bem explicado, tem testes e tudo mais. E vale a pena você saber não só escalonar o sistema manualmente, fazer a conta. Se vocês tiverem dúvidas sobre escalonamento, pode deixar aí um comentário, a gente pode fazer vídeo aí explicando escalonamento e o algoritmo que ele usou, né, para escalonar, certo? Então eu fiz o Interpolation, que transforma pontos no plano cartesiano em um sistema, como esse aqui, que eu acabei de explicar. E o Gauss Solver, ele escalona a matriz quadrada e resolve o sistema. Nós vamos ver agora na prática isso acontecendo, tá? Seguinte, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver, esse aqui não. Pronto, esse aqui que nós estamos vendo é o Interpolation que eu fiz. Como é que ele funciona, gente? Veja só. Perceba que nessa terceira linha aqui eu coloquei uma referência aqui, um include para o Gauss Solver, né? Home teórico Gauss Solver.c, porque ele vai fazer o uso de uma função que está lá, certo? Então, o que é que ele tem aqui? Ele vai ter uma matriz chamada pontos. Perceba que essa matriz chamada pontos aqui, não sei, deixa eu aumentar aqui mais, né? Essa matriz chamada pontos, ela é do tipo n por 2, porque serão 4 pontos no plano cartesiano, né? Então, são 4 pontos, 4 vetores com 2 entradas. O double x e o double y, que são o quê? São os valores de x e os valores de y lá do nosso sistema, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês quem são. X é
essa matriz aqui, ABCD, e o y vai ser esse 0, menos 1, 0, 1, menos 1 e 0. Ok? Voltando agora para o nosso script. Vamos lá. O que é que nós fizemos? Essa parte aqui, esse for, ele gera a matriz quadrada A associada ao nosso sistema, tá certo? Perceba, gente, que existe uma ordem nessa matriz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Que é a questão das potências de x em ordem decrescente, tá certo? Olha só. Essa primeira coluna aqui, todos esses valores estão elevados ao cubo, tá? Vou mostrar aqui para vocês. São cubos de alguém, né? Então, aqui eu vou ter uma espécie de x elevado ao cubo, digamos assim, tá? Nesse outro aqui, esses caras aqui são quadrados, tá? X ao quadrado. Esse aqui é o valor de x elevado a 1. Esse aqui dá para dizer que é x elevado a 0, pessoal? Sendo de maneira bem forçada até que dá, mas vamos chamar de 1, por quê? Porque se o elemento for 0, como está acontecendo aqui, ó, 0 elevado a 0 seria uma indeterminação, mas aqui tem 1, certo? Então você tem x elevado ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e 1 na quarta coluna. Como foi que eu implementei isso? Eu montei uma estrutura, deixa eu mostrar aqui, em que eu tenho o seguinte, ó, para gerar matriz quadrada eu vou precisar de um for i e um for j, tá certo? Onde cada elemento a e j vai ser do tipo uma potência, onde o expoente vai ser n menos j menos 1. Eu testei isso aqui, tá certo, pessoal? Por exemplo, se o n for 4 e o j for 0, 4 menos 0 menos 1 que dá 3, tá bom? Eu acredito que isso aqui dê problema quando for 0, tá? Estou percebendo aqui que tem um erro aqui, talvez eu esteja assassinando um pouco a matemática, eu tenho que ajeitar isso para o caso de ser 0. Acho que tem que criar uma exceção aí, não é difícil fazer isso, tá? E aqui, gente, ele printa os elementos da matriz, certo? Então, ele gera a matriz quadrada A e printa. Depois disso, ele está associando aqui os elementos y a pontos I1. O que é que significa isso, gente? Eu tenho os pontos. Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente no meu documento. Esse menos 1 e 0 aqui é o seguinte. Eu tenho o ponto, menos 1 e 0. Esse menos 1 aqui, ele tem índice 0 e esse 0 aqui tem índice 1. Então, quando eu chamo pontos 0, eu estou chamando o valor de x. E quando eu chamo pontos 1, eu estou chamando o valor de y, certo? Então, eu separei nesses pontos aí apenas aqueles que têm índice 1, porque o índice 1 representa o y, tá bom? Então, aqui eu montei um vetor com os y's e printei isso aqui. Depois, eu chamei, como vocês estão vendo aqui, ó, a função GaussSolver, lá do Henrique, tá? No GitHub dele. Vale a pena você ver também a explicação no blog sobre a eliminação de Gauss. E aí, o que é que ele faz aqui, gente? Esse GaussSolver, ele está entrando um inteiro, que aqui é 4. Quem é esse 4? O 4 é o tamanho, a dimensão da matriz. Ela é uma matriz 4 por 4. A matriz quadrada A, o vetor y e o vetor x, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele printa, depois que passa por GaussSolver, ele printa aqui x0, x1, x2 e x3, que isso aqui é a solução do nosso sistema, após a eliminação de Gauss, tá? E aqui embaixo, o que é que ele está fazendo? Perceba que eu coloquei aqui uns expoentes e tudo mais, ó, elevado a d. Isso aqui ele está gerando o polinômio interpolador. Ok? Vamos ver funcionando?
Veja só, eu coloquei aqui pontos 4 e 2, ó, aqueles mesmos pontos que a gente estudou lá. Menos 1 e 0, 0 e 1, 3 menos 1, 4 e 0. Eu vou dar aqui Ctrl S e Ctrl Q. Agora nós vamos compilar isso aí, chamando aqui de GCC interpolator.c, interpolation.c, ó, interpolation. Vamos colocar aqui um clear para limpar tudo, né? Eu sempre gosto de fazer isso. E aqui eu vou chamar, dar o comando para ele executar, né? Vamos ver se está tudo certinho. Para você chamar um programa para executar no terminal em Linux, você faz ponto, barra e o nome do programa, que é o nome do seu executável, tá certo? Vamos só recapitular aqui umas coisinhas, tá, gente? Clear vai limpar o meu terminal, GCC é o meu compilador, estou dizendo ao meu compilador para compilar interpolation.c, estou dizendo a esse "-o" aqui que a saída vai se chamar interpolation, certo? Depois eu dei um ponto e vírgula para dar um novo comando. E aqui ponto barra interpolator está dizendo aqui ao meu terminal que execute interpolation, tá? Opa, teve um errozinho aqui. Deixa eu ver aqui. O que foi? Sim, include math. Eu sei o que foi esse problema aqui. Às vezes, gente, quando nós chamamos a função math.h, deixa eu mostrar aqui para vocês. O compilador ele não entende isso aqui, tá? Então vamos forçar ele a chamar math.h. Para isso, eu vou no meu comando aqui, eu vou colocar aqui um lm, tá? Traço lm para chamar a biblioteca, né? L de library e m de math para chamar a biblioteca de matemática, tá? Agora sim, e eu tô vendo que não um problema, ainda tem um problemazinho aqui no GeoSolver, mas ele compilou direitinho, tá? É o seguinte, pessoal, veja só. Aqui eu vou ter aquela matriz, ó, vamos ampliar aqui um pouquinho para que vocês vejam. Eu tenho aquela matriz do quadrada A, aqui eu tenho o meu y, 0, 1, menos 1 e 0, e aqui eu vou ter os meus coeficientes, tá? Perceba que os coeficientes aqui estão todos em forma decimal e dá umas dízimas periódicas porque ele, na verdade, deveria ter uma resposta em fração, mas beleza. E aqui eu vou ter o meu polinômio, ó, 0,1667x ao cubo, mais menos 0,75x ao quadrado, mais 0,833x, mais 1. Beleza? Então, eu espero que tenha ficado claro. Esse vídeo é só uma demonstração aí desse estudo que eu fiz para obter o polinômio interpolador, certo? Eu vou deixar o link aí para o meu GitHub, vou cadastrar esse projetozinho lá no GitHub para caso vocês tenham curiosidade, tenham interesse em saber. Qualquer coisa eu fico à disposição também, tanto aqui nos comentários quanto lá no GitHub, para a gente trocar uma ideia sobre esse problema, tá bom? E fiquem ligados aí que a gente vai fazer mais vídeos também sobre cálculo numérico, sobre linguagem C, aqui para o canal, porque é um tema que eu gosto bastante. Estou estudando isso e eu acho interessante compartilhar isso com vocês, que eu aprendo mais, tá bom? Pois é isso, fique com Deus, um grande abraço e até os próximos vídeos.